I've never seen anything like this. This is sensational stuff. Vamos a mais um ponto de break. Vamos começar com o rescaldo dos jogos de ontem, alguns jogos que estavam no ponto de break e também alguns jogos que vale a pena sempre falar por terem sido uma surpresa em termos de resultado. Muitos favoritos acabaram por cair, alguns cabeças de série também, e por isso também vamos falar desses jogos que aconteceram no dia de ontem. Começando aqui para o Rinderknech contra o Urkaz. O Urkaz teve alguns problemas, principalmente no primeiro set, pouco satisfeito com o seu jogo, várias vezes a dar a entender que iria partir a raquete. O jogador francês teve a vencer o primeiro set no tie-break por 5-3, não conseguiu aproveitar essa vantagem, acabou por perder e animicamente caiu muito no segundo set e fez com que acabasse mesmo por perder por 6-2 no segundo set. E isso faz com que muitas das vezes, o que eu já tentei explicar em alguns acompanhamentos, é que quando um set é muito longo, normalmente o set a seguir normalmente é mais curto, porque o jogador foca-se muito naquele set, gasta muita energia na tentativa de vencer, principalmente se for o underdog, e depois fisicamente cai e emocionalmente também. Por isso, muitas das vezes, quando temos um tie-break, um set 5, normalmente, quase sempre, temos o set a seguir normalmente mais curto. E foi o que aconteceu aqui no jogo do Urkaz, que esteve bem, mas mostrou muita insegurança, principalmente no seu segundo serviço, muitas das vezes muito desconfortável com o seu jogo. O Rinderknech também é um jogador que soube atacar a profundidade e soube explorar as habilidades no jogo do polaco, que para já está a passar entre os pingos da chuva. Vamos ver até onde pode chegar. Um dos jogos mais emocionantes, sem dúvida nenhuma, foi o jogo do Nishioka, que venceu o Evans depois de ter perdido o primeiro set por 3-6, depois venceu os sets seguintes por 6-4 e 6-2. Um jogo que faz com que, principalmente nessas primeiras rondas, como disse na antevisão, este Masters 1000 de Miami, principalmente as primeiras rondas normalmente são mais propícios a ver surpresas, os jogadores ganham o primeiro set mas depois relaxam, e o Evans tem muito essa postura de relaxar quando tem um set à frente e depois as coisas não correm tão bem, e aqui foi exatamente isto que aconteceu. Outro jogo que não podíamos deixar de falar foi a vitória do Kemnovic frente ao Geliassim por 6-4 e 6-2, uma boa vitória do Kemnovic, um Geliassim muito preso ao seu serviço e a mostrar alguma dificuldade em ler o jogo do adversário. E falando nisso, já temos aqui várias cabeças de série fora do torneio. Temos o Rublev, que foi o primeiro top 10 a cair, temos o Geliassim, o Schwartzman, o Opelka, o Sonego, o Isner, o Khachanov, o Evans, o Dimitrov e o Garin até o momento, que caíram e eram cabeças de série para este torneio. Falando do jogo que nós tínhamos também, tínhamos aqui o jogo do Karatsev, que venceu em 2 sets, um primeiro set extremamente equilibrado, e o Humbert, como nós tínhamos falado, confirma um aumento na carreira, mais uma derrota. Um primeiro set muito equilibrado, mas depois o russo aproveitou alguma fragilidade física e emocional do francês, que teve várias oportunidades para dar break, teve um break à frente, mas não conseguiu manter-se à frente do primeiro set, e aí o jogador russo conseguiu impor-se com uma derrota por 2 sets. Um dado curioso é que o russo apareceu com um novo look, com o outfit da Hidrogene, o novo patrocinador, e acaba por ser aqui um destaque na forma como ele se apresentou em corte. Vamos então aqui falar um pouco, antes de passarmos para os jogos de hoje, falar do jogo entre Medvedev e Andy Murray, dois ex-número 1. Foi um jogo onde o Medvedev não deu qualquer hipótese ao jogador escocês. Foi uma vitória rápida e limpa. No entanto, aqui destacar que parece que o Medvedev está muito focado naquilo que é o seu jogo e tentar recuperar o número 1 que perdeu para o Djokovic depois daquela má prestação em Indian Wells. Ele no pós-match, digamos assim,
foi bombardeado com algumas questões, e uma delas foi sobre a questão da guerra da Rússia e da Ucrânia, e ele simplesmente respondeu e mostrou que o ruído exterior não lhe afeta nem lhe faz comichão. O que ele respondeu foi que tinha as suas opiniões e falava com elas apenas com a sua família. Não quis aprofundar muito o tema, e acho que sim, acho que o foco tem que ser o seu jogo e aquilo que é os seus objetivos para a temporada, e tentar fugir um bocadinho deste ruído exterior. Também tivemos o jogo do Tommy Paul contra o Khachanov. Khachanov que teve aqui um jogo interessante. O Tommy Paul venceu 6-4, 3-6 e 7-6 em 2 horas e 27 minutos. Um jogo que podia ter caído para qualquer um dos lados, mas o americano soube estar nos momentos mais importantes, principalmente no tie-break, e esperar pelo erro do russo, que pareceu muito emocional e muito na tentativa de fechar o ponto rapidamente, e muitas vezes cometeu erros não forçados. Aqui uma vitória do Tommy Paul, como tínhamos antecipado no dia de ontem no ponto break. Para hoje tem 6 jogos. O primeiro desta lista é o Gaston contra o Caminori. O mercado aqui está a dar demasiado favoritismo ao britânico, não concordo. Será o primeiro jogo entre ambos, e além disso o Gaston despachou o John Isner, o jogador da casa, por 2-0 por parciais de 7-6 e 6-4 em 1 hora e 35 minutos. Esta vitória pode ser uma injeção de confiança para o jogador francês. Além disso, o Caminori, depois de ter perdido com o Alcaraz nos quartos de final de Indian Wells, venceu aqui a primeira ronda frente a um Draper por 7-6 e 6-4 em 2 horas e 4 minutos. Mostrou dificuldades contra um jogador bastante mais acessível. Um jogo complicado, na minha opinião, para o Nori, que foi salvo pelo serviço. O que salvou aqui o Caminor de não ter sido eliminado frente a um Draper, que seria uma surpresa, foi mesmo o serviço, que esteve com altas porcentagens de primeiro e segundo serviço. De resto, em termos de return, o jogador, o Draper, teve melhor percentagem, e aqui foi salvo pelo seu serviço, como a gente costuma dizer. Por isso, na minha opinião, aqui, esta odd aqui do Caminor a 1.12 é uma odd extremamente desajustada, na minha opinião. Eu tentaria procurar aqui, por exemplo, um Gaston mais 5,5, por exemplo, parece-me ser indicado, ou 4,5, 2,15. Não acho que será uma vitória sem margens para dúvidas. Acho que vai ser uma vitória onde o Gaston, se jogar tão bem como jogou contra o John Isner, vai ser complicado e pode até roubar um set. Essa é a minha ideia para esse jogo. Claro que quem puder ver esse jogo ao vivo, melhor, porque tem aqui várias componentes que só o jogo é que nos pode ajudar a tomar uma melhor decisão, mas em pré-live, por aquilo que a gente conhece os dois jogadores, um Gaston muito técnico, utiliza a força da técnica, um Caminori que tenta sempre ali esperar para o erro do adversário, mas também tem alguns momentos onde tenta acelerar e comete alguns erros, e no jogo contra o Draper aconteceu muitas vezes isso. Acho que poderemos ter aqui um jogo bem mais complicado do que é só sugere para o Caminori. Depois passamos para o Casper Ruud contra o Alexander Bublik. Escolhi esse jogo porque, na minha opinião, uma vez mais, o mercado está uma vez mais incorreto na distribuição dos prémios. A odd do Casper Ruud devia estar ligeiramente mais alta, já que no passado dia 5 de março os dois jogadores se defrontaram no contexto de seleções e o Bublik venceu por 2-1. O primeiro jogo em Miami do Casper Ruud foi contra o suíço Laaksonen, venceu por 2-0, por parciais de 6-1 e 6-2, jogo sem grande história, fechado em 50 minutos. Já o adversário teve mais dificuldades e precisou de 2 horas e 13 minutos para eliminar o Galan Riveros por 7-6, 3-6 e 4-6. Neste jogo prevejo um jogo para o over, e a longo prazo a odd do Bublik parece com valor. Aqui o over seria o over 22,5, 1,75, ou esperar em live para o over 21,5, caso o Bublik esteja com boas percentagens de primeiro serviço e esteja a responder bem ao serviço do Casper Ruud. Casper Ruud, que é um jogador mais da terra batida, embora tenha tido um bom aproveitamento, principalmente desde o último ano para cá, um bom aproveitamento em piso duro, tem conseguido se adaptar muito bem. A base do jogo dele é a base defensiva, mais de terra batida, de contra-ataque, mas é um jogador que tem aparecido e tem resultados até bastante interessantes nesta superfície. No entanto, acho que o modo 1.32 para um jogador como o Bublik, que é um estilo de jogo mais de showman, gosta de dar espetáculo, mas tem boas pancadas, tem um bom serviço, tem uma boa subida à rede, sabe encostar bem os pontos, sabe acelerar. Acho que esta odd 1.32 parece-me ligeiramente desajustada, na minha opinião. Depois passamos aqui para o jogo do Kokinakis contra
contra o Kudla. Aqui, uma vez mais, acho que o mercado está a dar demasiado favoritismo ao jogador australiano, que quase foi eliminado pelo Diego Schwartzman, mas venceu por 6-4, 6-7 e 4-6 em 3 horas e 6 minutos. Além disso, terminou a mandar calar o público. Por isso, temos aqui um caso, um caso, um caso que poderemos ter aqui uma situação mais complicada para se ver. Porquê? Porque vai jogar contra o jogador da casa, o Kudla, ao ter mandado calar o público que era apoiante do Diego Schwartzman e a mandar o Steel Kalman, isso pode ter aqui algumas implicações neste jogo contra o Kudla, que é um jogador da casa, e o público estará claramente a favor dele. Kudla superou o Sonego na última ronda por 3-6, 7-6 e 6-4 em 2 horas e 31 minutos. Em termos estatísticos, o último jogo entre os dois, que cumpre o requisito dos 18 meses, é o de Los Cabos, no México, onde o americano venceu por parciais de 6-4, 6-7 e 6-7. Dois tiebreaks, perdeu o primeiro set, mas depois conseguiu virar numa partida com uma duração de 3 horas e 13 minutos. De sentar que o Kudla vem de 9 vitórias consecutivas e todas em torneios americanos, e da Wells, Phoenix e, mais recentemente, Miami. Por isso, acho que vai ser um jogo mais complicado do que o modo 1.33 sugere. Por isso aqui estaria over 21,5 ou até um handicap positivo a favor do Kudla. Mais 3.5 poderá ser interessante. Eu preferi o handicap mais 4,5, mas como podem ver, é um modo que eu normalmente não aconselho, embora esteja confiante que o Kudla tem ténis para dificultar a vida ao Kokinakis, que vem de uma partida longa, extensa, e isso pode afetar o rendimento neste jogo frente ao Kudla. E lá está, depois a questão público e toda a situação que foi gerada com o jogo do Diego Schwartzman. Parece-me que é só de um 33, estaria muito mais perto do modo 1,60, 1,70 do que propriamente um modo 1,33, 1,40, dependendo das casas de apostas que vocês estiverem a ver. Depois temos aqui a Bia Haddad-Maia contra a Kalinina. A Bia Haddad-Maia venceu com uma boa vitória a Maria Sakkari, número 3 do mundo, por parciais de 4-6, 6-1 e 6-2 em pouco menos de 2 horas, onde mostrou muita garra e muita determinação. A mudança no jogo da brasileira fez diferença e tem aproximado dos seus objetivos. Já a Kalinina eliminou a jogadora da casa, Madison Keys, por 6-3, 3-6 e 4-6, também em 1 hora e 59 minutos. Em termos de jogo, achamos que a Bia vai sair para esse jogo com alguma vantagem estratégica e emocional. A jogadora ucraniana terá que estar num dia bom em termos de serviço para eliminar e explorar os momentos de maior oscilação da jogadora brasileira. Aqui a minha aposta seria para a Beatriz Haddad Maia. No entanto, gostaria de apanhar um modo mais perto do 90 do que o modo 1,75. Acho que um 75 é aquela odd que se aceita, mas se pudermos esperamos esperar por alguma oscilação antes do jogo, essa odd subir poderia ser melhor, na minha opinião, e poderá ser um jogo que até podemos ter aqui um terceiro set. No entanto, ficaria aqui por um mercado 1-2 a favor mais da jogadora brasileira. Depois temos aqui o jogo da Kudermetova contra a Rogers. Rogers joga em casa e tem um odd de underdog 2-18, o que não concordo de todo, já que no único jogo entre as duas, o ano passado em Adelaide, a jogadora norte-americana venceu por 2-0 com parciais de 6-3 e 7-6. A Kudermetova beneficiou da desistência da Galfi, o que teve mais tempo para recuperar fisicamente e mais tempo para preparar esse jogo. Já a Rogers superou a Ostapin num bom momento por 6-3 e 7-6 em 1 hora e 37 minutos. Aqui em termos emocionais, aqui a Rogers, por ter vencido uma jogadora que estava num bom momento e que já venceu alguns títulos este ano, faz com que em termos emocionais a jogadora esteja confiante para esse jogo. Além disso, o fator casa pode sempre ajudar a Rogers a encontrar o seu melhor jogo e ser muitas vezes impulsionado pelo público a fazer uma exibição a roçar a perfeição. E aqui acho que o modo 1.18 a longo prazo é um modo com valor esperado positivo.
Por último, e não menos importante, temos o jogo da Jéssica Pegula frente à Helena Rybakina. Helena Rybakina, que para mim foi uma das jogadoras que eu disse que poderia surpreender já em Indian Wells e continuo a achar aqui em Miami, principalmente pelo estilo de jogo dela, mais agressivo, mais front-court, e isso poderá ser aqui interessante. A Pegula joga em casa, mas enfrenta uma jogadora muito perigosa, principalmente no front-court. No primeiro jogo em Miami, a Pegula derrotou a compatriota Stephens por 2-0, com parciais 6-1 e 6-4, em 1 hora e 18 minutos. Já a Rybakina teve que soar um pouco mais para eliminar a Romena Russo por 6-4 e 7-5, em 1 hora e 45 minutos. É o primeiro jogo entre elas, por isso espero-se um jogo equilibrado. A Pegula tem o fator público, a Rybakina tem o seu jogo mais explosivo, que poderá funcionar muito bem nas condições deste torneio. Aqui, como o mercado indica, considero a Rybakina favorita. No entanto, temos sempre que ver que é um jogo que pode ter outras nuances. O fator casa pode ser determinante. No entanto, eu acho que o estilo de jogo mais explosivo de Rybakina, mais físico, mais longa troca de bolas, mais bolas chapadas, tem melhor definição no serviço, na minha opinião, do que a Pegula. E a Pegula é uma jogadora muito emocional, faz-me acreditar mais aqui na jogadora, na Rybakina, do que propriamente na Pegula. Esse foi o ponto break de hoje, pessoal. Espero que tenham gostado. Se gostaram, não se esqueçam de deixar o like na transmissão, subscrever se ainda não subscreveram no canal e ativar o sininho das notificações para receberem sempre os vídeos mal eles saiam.